Meus amados, eu quero vos cumprimentar na paz do Senhor Jesus. Sinto honrado por Deus em poder estar com os irmãos nessa manhã, início da tarde deste dia, aqui com o nosso pastor presidente, que é o nosso pai, ele que tem sido um exemplo para nós em tudo, inclusive para este momento. Ontem eu me entreguei a ele no que tange a estar pregando aqui, falei que ele estando presente, com certeza a preferência sempre será dele, né, ou dele ou do próprio pastor Alessandro Quirino, que está aqui, que é lá de Goiás, mas ele deixou para nós decidir. Então, muito obrigado, presidente. O senhor sabe que o senhor é nosso pai, e tenho certeza que, como pai, a alegria é ver os filhos se alegrar. E eu me alegro nessa manhã. Pastor Eleu, pelo carinho, pela simplicidade sua, da sua digna família, mas Deus tem te feito um gigante aqui nessa região. É lugar que talvez muitos não gostariam de vir. Como o senhor próprio iniciou, né, olhando, mas para que eu estar aqui? Mas Deus, ele tem um propósito em tudo. E tenho plena certeza que o propósito dele continua na tua vida, para com essa região, e essa região está grandemente abençoada pela sua presença e de sua família. Aos amados companheiros que são membros da nossa convenção, é um prazer revê-los, e eu quero ministrar uma palavra bem objetiva, que Deus já tem colocado em nosso coração. Se eu não estou enganado, nessa data, eu acho que era para nós estar lá no Pernambuco, eu e o pastor Jorcelino, mas mudou-se. Uma data que nós tínhamos aí, mudou para junho, agora foi para julho. E é uma honra estar com os irmãos aqui nessa manhã. Abra a vossa Bíblia, amado, no tema. Desde ontem nós temos recebido grandes bênçãos, uma porção poderosa da palavra, pastor Lúcio, que é um dos pregadores do nosso ministério, que eu também admiro, um homem humilde, simples, porém usado poderosamente por Deus. Neemias capítulo 2, versículo 20, a minha tradução diz assim: então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Amém. Podemos assentar. A outra tradução fala, vos prosperará. Meus amados, esse texto precisamente fala de um grande personagem da Bíblia chamado Neemias. Neemias significa Deus é consolação. Diga comigo, Deus é consolação. E Deus precisava de usar Neemias, alguém naquela época. E esse alguém foi direcionado ao homem de Deus Neemias, que servia na mesa do rei Artaxerxes. E diz a Bíblia que ele teve notícia daqueles que eram seus parentes consanguíneos, mas também seus irmãos. E diz a Bíblia que a situação, o relatório que passaram para Neemias acerca de Jerusalém era horrível. Jerusalém estava vivendo um estado de miséria. E pastor, o que é miséria? Miséria é um estado em que a pessoa chega, é uma degradação tamanha. Eu vejo aqui nessa manhã que temos várias autoridades políticas, alguns que já tiveram no poder, outros que já estão, outros que virão também. Então nós estamos sabendo o que estamos falando. Miséria. Havia em Jerusalém miséria política. Havia em Jerusalém miséria de família. Havia em Jerusalém miséria de moradia. Havia em Jerusalém miséria de unidade. A família estava destroçada. Então não é quase diferente do que vivemos hoje. E por que é que Deus estabeleceu a igreja na face da terra? É para que nós possamos, no nome do Senhor dos Exércitos, repreender a miséria, repreender a desgraça, que famílias possam ser grandemente abençoadas. Da mesma forma que Deus usara Neemias, Ele quer nos usar nessa manhã, quer usar nesse lugar, quer usar em Campo Grande, quer usar em Mato Grosso do Sul, quer usar no Brasil e no mundo. Onde estão Neemias nessa manhã? Deus fala conosco nessa manhã poderosamente. Deus é consolação. Aquele povo precisava de consolação. Uma pessoa que não tem moradia, qual o consolo dele? Ter moradia. Uma pessoa que não tem paz na sua família, qual que é o consolo? Que a paz reine na sua família. Uma pessoa que não tem uma proteção na sua cidade. Naquela época a cidade era grandes muralhas que a protegiam. Aquela cidade estava sem proteção. Amados, nós glorificamos a Deus porque em meio a esse lugar tão lindo, nós temos uma proteção que se chama Deus dos Exércitos, Senhor da Glória, o Senhor que peleja por nós. Ele é a nossa proteção. Aquele povo não tinha. Aleluia! Neemias se preocupou, foi para lá. Glória! Muito organizado, muito ético. Pediu a bênção do seu Senhor, daquele que era o seu líder, e foi. Muitas pessoas querem abençoar, mas não são abençoadas. Esteja sempre debaixo da proteção de Deus por meio do seu líder. Neemias, eu aprendo com ele também. Ele foi com a carta do rei, aonde ele chegava, ele era uma autoridade enviada do rei. Nós temos essa autoridade.
Nós somos enviados pelo Rei por meio do nosso ministério, na pessoa do nosso presidente, pastor Liel. Aonde nós chegamos, somos uma igreja organizada pela misericórdia de Deus, mas sobretudo temos autoridade no nome de Jesus Cristo, que é o Senhor da glória, para fazer a diferença. Neemias foi. Mas sabemos, amados, que em meio à ida, em meio ao realizar a obra, nós temos adversários. E como temos adversários? Principalmente no que tange a igreja. Como há adversários. Essa obra que é necessário falar, no que tange a dificuldade que o pastor Eleu teve, a sua equipe. Pessoas, mas por que num lugar desse, fazer um tempo desse, não entendem? Talvez você está até aqui e nessa manhã você entenderá o porquê de Deus. Sabe por quê? A Bíblia fala que aquele que é espiritual, ele discerne todas as coisas, mas aquele que é natural, ele não consegue discernir nada. Mas nessa manhã nós vos convidamos, em nome de Jesus Cristo, para passar para a ala daquele que é espiritual, para que você veja esse campo aqui como um celeiro de salvação de vidas, como um celeiro de vidas transformadas. Sabe por quê? Esse lugar foi colocado aqui para a glória do Deus a quem servimos. A Ele a honra, a Ele a glória eternamente. Amém. Deus não depende de mim. Deus não depende de você. Ele é autossuficiente em tudo. Porém, Ele coloca-nos em posição de príncipes, como fez com Neemias. Neemias, ele vai, chega lá, vocês sabem da história, como bons leitores da Bíblia. Tobias, Sambalate, outros mais se equiparam para ir contra Neemias. Mas Neemias, nesse versículo aqui, ele dá uma resposta. Olha, então lhes respondi, o Deus dos céus. O Deus dos céus é sobre esse lugar nessa manhã. O Deus dos céus é sobre esse lugar nessa manhã. É uma manhã que está tão típica de nossa região. Pensamos no início da igreja. Hoje temos grandes e maravilhosos tempos suntuosos, mas homens e mulheres sofreram isso que estamos vendo nessa manhã. Uma acomodação talvez que já inquieta, o calor alguns. Talvez o banco não é como você queria, mas é como Deus quer. O Senhor dos Exércitos, Ele está aqui nessa manhã para nos dar uma grande lição também. Neemias, ele chega, mas ele fala assim, ó, então lhes respondi, o Deus dos céus. O que você está fazendo para Deus? Que coisa linda, pastor Cláudio Honor. O Deus dos céus é o Deus dos índios, dos indígenas. O Deus dos céus é o Deus daquele que talvez é desprezado pela sociedade. O Deus dos céus é o Deus daquele que talvez é esquecido. Glorifico a Deus pelos políticos que estão aqui. Que Deus possa continuar com a sua misericórdia sobre a política de nosso país, para que possamos ter homens e mulheres que sejam zelosos do bem, que volte para o social e que deixem ser poderosamente instrumento de Deus na política do nosso país. Sabe por quê? Lamentavelmente, a política do nosso país está vivendo momentos difíceis, mas a igreja está para fazer a diferença. Colocar homens, colocar mulheres que façam a diferença, como Neemias fez no passado. O Deus dos céus. Poderia dizer também, pastor Gladys, o Deus da terra. O Deus que opera nos céus, o Deus que opera nas terras. E agora Neemias fala, o Deus do céu é quem nos dará. Quem nos dará? O Deus dos céus. Pastor, está faltando força. Quem nos dará? O Deus dos céus. Pastor, está faltando uma paz na minha família. Quem nos dará? O Deus dos céus. Pastor, está faltando eu ter uma dinâmica diferenciada no meu trabalho, para que eu possa ter bom êxito. Eu quero melhorar lá, porque eu melhorando, eu também abençoarei a tua igreja. Quem fará? O Deus dos céus fará por você. Deus dos céus fará. O que eu vejo nisso aqui, amados? Isso é convicção de alguém que não era dependente de Tobias ou de Sambalate. Eram homens influentes. Olha aqui, ó, o que eu estou falando. Homens influentes. Homens que poderiam se unir a ele e ajudá-los financeiramente. Porém, eles queriam fazer como eles queriam. Neemias, a primeira preocupação de Neemias, sabe o que foi? A cidade está desguarnecida, a cidade está sem proteção, então nós vamos construir os muros, as muralhas. Sabe o que o inimigo quer? Que nós ficamos desprovidos, que nós ficamos sem proteção. Porém, quando eu leio o Salmo 125, a confiança do salmista dizendo, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Ele vai dizendo, como estão os montes em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. O Senhor está em volta do seu povo.
O Senhor está em volta do seu povo. Eu vejo pela fé o Senhor neste lugar. O Senhor neste lugar dizendo: Eleu, é dessa maneira mesmo que eu quero. É avançando. É que eu talvez não conto com certeza com o Sambalate, nem com o Tobias, mas eu conto com aquele que não tem. Sabe por quê? Ele não tem, eu darei e ele fará diferença. Aquilo que não é, confunde aquilo que é, ou pensa que é. Sabe por quê? Quem é verdadeiramente é aquele que se entrega totalmente a Deus. Diz: Deus, eu sou plenamente dependente de ti. Nós dependemos de Deus, amados. Eu dependo de Deus. Nós dependemos de Deus. Você depende de Deus. Você depende de Deus. Você depende. Nós dependemos de Deus. Não é para algumas coisas, não, é para tudo. E ele vai e diz aqui: o Deus do céu é quem nos dará bom êxito. Ou em outras palavras, é quem nos fará prosperar. O que eu vejo aqui em prosperar? Quando se fala em prosperidade, todo mundo pensa: vou fazer uma campanha, eu vou dar 100 e vou ganhar 1000. Nada disso. Prosperidade não é isso. Isso é semente. Você planta, você vai colher. Tem pessoa que acha ele não planta nada e quer colher. Vai colher o quê? Uma das definições de prosperidade no hebraico significa bem sucedido. Diga comigo: bem sucedido. Você está bem sucedido? Então é porque Deus tem sido com você. Estamos bem sucedidos, então é porque Deus tem sido conosco. E quando eu olho para o Salmo 1, versículo 3, que fala aqui: o justo, tudo que ele colocar a mão, ele é como a planta de oliveira plantada junto a ribeiros de água. O que eu vejo aqui? Águas. Eu me lembro, força de expressão que nunca posso esquecer, do Espírito Santo. Espírito Santo para nós hoje, ele é o agente de Deus. Ele é o próprio Deus revelado para estar conosco. Os discípulos, eles ficaram preocupados no que tange a subida de Jesus. E Jesus, ele falou: olha, eu vou, mas eu enviarei um outro, que se chama Consolador. E ele ficará convosco para sempre. Já estou partindo para o encerramento dessa mensagem que Deus colocou no meu coração. Uma mensagem profética. O que é que precisamos nesse século 21? Pleno século 21 em que estamos vivendo. Nada mais do que a ação total do Espírito Santo em nossas vidas. É Ele que nos faz prosperar. Eu não vejo família abençoada que serve a Deus sem ter a manifestação do Espírito Santo. E nessa manhã, o Espírito Santo, por meio dessa mensagem, ele nos convida para mergulharmos mais um pouquinho. É um ambiente que talvez não é propício, mas eu vi aqui já uma manifestação aqui, já vi ali, já vi em vários lugares a manifestação do Espírito Santo, mas ele quer se manifestar com um ímpeto maior nessa manhã, neste lugar. Ele quer. Quer se manifestar de que maneira, pastor? Ele quer nos revestir de autoridade. Quer se manifestar de que maneira, pastor? Ele quer nos revestir de entendimento. Quer se manifestar de que maneira, pastor? A tua família não está vendo bem? Ela precisa, nós precisamos de uma unção diferenciada do Espírito Santo. E nessa manhã, início dessa tarde, através desse cheiro gostoso desse churrasco aí, o Espírito Santo quer nos levar em um mergulho maior. Eu, você e todos nós precisamos mergulhar mais no Espírito Santo. E quando nós queremos ser abençoados, nós pensamos só em bens materiais. Mas a bênção material, ela é condicionada também. Deuteronômio capítulo 28 diz isso: se ouvires, pois, a voz do Senhor teu Deus, então vai dar sequência. Será bem sucedido na terra, será bem sucedido no gado, será bem sucedido na fazenda, será bem sucedido na cidade, o fruto do vento será bem sucedido, e vai assim sucessivamente. Queremos muitas bênçãos materiais. Mas nessa manhã, Deus nos presenteia. Eu sou presenteado por estar aqui. Glória a Deus. Sou presenteado por estar aqui, porque eu quero mais de Deus na minha vida nesta manhã. O Deus dos céus, Ele nos fará mergulhar mais um pouquinho nesta manhã. Tu crê nisto? Você crê nisto? Você crê nisto? Permissão do nosso pastor presidente. Quero que você fique em pé nesse instante. Nós vamos começar a orar. O Deus dos céus nos fará. Diga assim: Deus faz. Pastor Mike, prepara um louvor aqui. Nós vamos em nome de Jesus.
receberam a manifestação poderosa do Espírito Santo nessa manhã. Comece a pedir. Deus fará, vai pedir. Deus fará pela minha família. Deus fará pelo meu trabalho. Deus fará pela igreja que Ele colocou para eu pastorear. Deus fará por tudo, sabe por quê? Deus continua fazendo. Deus é Senhor por excelência. Jesus Cristo é o Salvador por excelência. O Espírito Santo é o Consolador por excelência. Neemias, Deus é consolação. O Espírito Santo consola algumas pessoas nessa manhã. A luta está travada, a batalha está árdua, mas o Espírito Santo, Ele é consolador. Comece a buscar a manifestação do Espírito Santo. Isto está começando a fazer um calor nesse sol, mas há um calor diferenciado que se chama Espírito Santo. Comece a clamar, comece a clamar, comece a clamar, em nome de Jesus Cristo. É tão sofrido ver alguém perder a vida. O desespero toma conta. Nós oramos nesta manhã, Senhor, do coração. em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Nesta manhã, Senhor, início da tarde deste dia, nós ministramos bênçãos, nós ministramos vitória, nós ministramos prosperidade, a prosperidade espiritual, a prosperidade que aponta em meio à miséria, a prosperidade que aponta em meio à aflição. Receba em nome de Jesus Cristo agora. Que não existe mais o que fazer. Mas Ele vem aí. Ele está vindo para a tua família nessa manhã. Decidir. Ele cura você dessa enfermidade agora. Em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória. Ele faz o impossível, pois Ele tem poder. Ele te faz vencer. Senhor. Sim, Ele é o seu amigo. O seu nome é Jesus Cristo. Sim, foi Ele apareceu. 4 dias esse Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi Ele mesmo quem falou. E Ele é a vida e a ressurreição. Quando Ele disse Lázaro, sai para fora, Ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Quando Ele estende a sua mão, quando não se tem saída, quando já se perde a vida, Ele ainda tem a solução. Mas Ele vem aí. Ele vem nessa manhã E veio para decidir a sua vitória. Se o teu caso orar, para a súria dela vai. Ó glória! Pois Ele tem poder. Se envolva no poder do Senhor esta tarde. Seja batizado no Se envolva agora neste poder que está liberado. Seja batizado. E o seu nome é Jesus Cristo. Se foi Ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu, naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Se foi Ele mesmo quem falou que Ele é a vida e a ressurreição. Quando Ele disse Lázaro, sai fora, levante as suas mãos para receber o milagre de Deus aqui esta tarde. Ele vai além da medicina. Ele estende a sua mão. Ó glória! Quando não se tem saída e quando já se perde a vida, Ele ainda tem a solução. Ele vai além da medicina. Saída e como já se